No ar, Perfil Poder. Nascida no interior paulista, ela cresceu em um ambiente de forte debate político, aprendendo cedo que diferenças de opinião podiam ser discutidas com veemência. Essa vivência moldou sua carreira na ciência política. Destacou-se na academia, é cofundadora de entidades importantes como a ANPOX e liderou a Associação Brasileira de Ciência Política. Aos 82 anos, segue ativa como colunista da Folha de São Paulo e coordenadora de programas de pós-doutorado, sempre incentivando a ousadia na pesquisa. Ela é professora e cientista política. Maria Hermínia Tavares de Almeida é a convidada do programa Perfil Poder. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito contente. Uma alegria de estar com você aqui. Deixa eu perguntar, como é que foi sua infância? Em Rio Preto, São José do Rio Preto. Não, eu nasci em São José do Rio Preto, mas José. eu vim muito cedo aqui para São Paulo. Eu vim com 5 para 6 anos. Né? Meu pai veio para cá, ele foi transferido, ele era procurador da Procuradoria Fiscal do Estado, era advogado. Ele veio para cá e a minha infância foi aqui em São Paulo. Mas São Paulo, então você veio muito cedo para cá. Muito cedo. Eu praticamente li muito pouca coisa de Rio Preto. Eu andei lendo que o seu café da manhã era muito político. Tinha muita discussão política, desde tenra idade. É verdade isso? É verdade. Então, foi assim. Meu pai era pernambucano, veio para São Paulo e fez um grupo de amigos que era praticamente a família dele aqui. E esse grupo de amigos era muito peculiar, porque era um conjunto de pessoas, né, da idade dele, um pouco mais novos, etc., profissionais, engenheiros, médicos, etc., de esquerda, e que viviam em torno de uma matriarca que era da UDN. Ela era uma senhora muito especial, porque ela era uma viúva de um mesquita do estado de São Paulo. Sim. E na casa dela eles se reuniam para discutir política e para jogar baralho. Né? E ela era uma direitista. Ela era uma UDN. Era uma UDN. Lá, naquele meio, ela era considerada de direita. Na família Mesquita, ela era considerada meio de esquerda, porque tinha aqueles sobrinhos todos meio de esquerda, etc. Então, as discussões eram sempre muito animadas. Quer dizer, política, então, fazia parte. Fazia parte. Eu nem percebi, eu percebi o quanto aquela experiência foi importante para mim muito tempo depois, né? E meu pai foi candidato a deputado, não se elegeu em 47. Ele quando estava em São José do Rio Preto, ele advogou para trabalhadores rurais, enfim, ele tinha um perfil muito bacana, progressista. E eu vivi nessa discussão, né? E pensou em ser alguma outra coisa, ou sempre quis ser cientista político? O que você pensava? Quando eu estava no ginásio, eu queria ser psiquiatra. Queria fazer medicina, queria ser psiquiatra. Daí eu fui arrancar um dente e percebi que eu não gostava muito de lidar com sangue. Era coisa de... Engraçado isso. O dente do siso, né? Sim. Aí, na escola que eu estudei, se fazia um psicotécnico e disseram, sua inclinação é para ciências sociais ou para letras, né? E eu acabei indo para ciências sociais. Eu não me lembro bem como é que eu tomei essa decisão. E meu pai, que era advogado, ele era uma espécie de sociólogo amador. Ele tem um livro bonito, escrito em 1942, o ano que eu nasci, sobre a formação da área ali do Oeste Paulista, São José do Rio Preto, sobre a migração para lá, o que era aquela população formada de imigrantes e nacionais. E eu acho que sem exercer uma influência direta, provavelmente ele me influenciou muito na opção que eu acabei fazendo. Nós tivemos os anos de chumbo aqui no país de 64 a 85, né? Isso. Onde você estava nessa época toda, esses 21 anos? Estava na universidade? Não, eu tinha entrado na universidade em 62. Eu larguei a universidade, voltei para a universidade em 66 e me formei em 69. Então, os anos de chumbo, eu estava na universidade na Rua Maria Antônia. Sei. Né? Nessa época eu trabalhava também, então eu estudava à noite. E quando eu lembro de uma vez chegar lá
e a faculdade estava destruída, porque tinha havido a batalha lá da Estive Maria nessa Antônia. batalha. A batalha contra o Mackenzie, né? Exatamente. A hora que eu cheguei ainda tinha gente atirando pedra, etc. Ficamos mais um pouco lá. Depois, o último ano, eu já fiz na cidade universitária. Sim, porque depois dessa pancadaria toda, acabou, a escola saiu de lá. Saiu de lá. Foi para a cidade universitária. Exatamente. Então, nós nos formamos no mesmo ano, né? Apesar de escolas diferentes. E teve algum problema nesses anos? Eu tive um processo na Justiça Militar. Sim. Porque eu também tive. Pois é. Eu participei de um agrupamento muito pequeno, muito radical, trotskista. Sim. E não sei por que eu fui acabar num processo que durou bastante tempo. Passou de 1966 até 1969. Eu ia uma vez por mês na auditoria militar, enfim, o processo estava em curso. Em 1969 eu fui absolvida. Não, muito bem. Eu também fui, mas em 73. Mas foi muito, muito, muito tenso esse momento, porque o meu advogado disse o seguinte: você vai lá, no dia do julgamento você vai lá, e no intervalo você sai e vai embora. Né? Não espera a decisão. Acontece que naquele dia, ou na véspera, houve um atentado do pessoal da luta armada em São Paulo. Então, no meu processo era uma confusão total, tinha uma pessoa que depois se soube que era ligada, né, a grupos armados, então eles fecharam a auditoria. No que eu entrei, eu tive que ficar e sair. Ali na Brigadeiro. Na Brigadeiro. Né? Brigadeiro. E aí? Daí, eu estava no último ano da faculdade, foi em 69, eu queria... Era uma coisa muito pesada, né? Porque muitos colegas meus estavam fugidos, tinha alguns que acabaram presos ou mortos. Eu queria sair para estudar. E nesse momento eu era aluna do professor Francisco Wefort, que depois foi ministro da Cultura do Fernando Henrique, e os professores que foram caçados na universidade criaram o SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, sob a liderança do Fernando Henrique. E eles me convidaram para trabalhar lá como assistente de pesquisa do Wefort. E nesse momento eu falei para o ex-presidente Fernando Henrique que eu queria sair do país, eu queria fazer doutorado fora. E ele me abriu algumas portas, etc. Eu estava estava preparando umas candidaturas para ir para os Estados Unidos, quando um dia ele chegou para mim e disse: existe a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que é uma escola internacional sediada no Chile, e me ofereceram uma vaga, você quer ir, eu te indico. Poxa, que legal. Daí eu fui. Nem antes de esperar resultados das outras candidaturas, eu me candidatei para a Colômbia, etc. E fui, fiz o mestrado lá e voltei para cá. E aqui ficou? Aqui fiquei. Muito bem. Deixa eu te mudar um pouco o nosso rumo aqui. O que você diz dos caminhos que estamos hoje na democracia do Brasil? Quais os principais problemas institucionais que nós enfrentamos sob o seu ponto de vista? Leia os seus artigos, eu conheço suas posições. Veja bem, eu sou mais otimista do que alguns colegas meus. Quando a democracia ressurgiu no país, muitos colegas, inclusive colegas importantes, achavam que nós, na Constituição de 1988, que o país tinha feito escolhas institucionais erradas, ou seja, que o presidencialismo com multipartidarismo e federalismo era uma combinação que daria necessariamente em crise política e ingovernabilidade. Não é? Não foi isso que aconteceu. De alguma maneira, não é, as instituições que nós criamos permitiu que se fosse construindo uma democracia que eu diria que é bastante resiliente.
Veja bem, ela não começou bem, né? Não. O primeiro presidente morreu antes de tomar posse, que foi o Tancredo Neves. Foi. O segundo presidente sofreu impeachment, que foi o Fernando Collor de Mello. Depois disso, teve um segundo impeachment, não é? A Dilma. O presidente Lula foi preso. Quer dizer, houve uma série e houve a eleição do presidente Bolsonaro, um político que não tinha um perfil democrático, que, na verdade, era uma espécie de saudosista do tempo da ditadura, não é? Que falou isso explicitamente. Inclusive, em relação à tortura. Em relação à tortura, em relação o problema da ditadura foi que matou pouco, devia ter matado mais, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E o sistema sobreviveu a tudo isso. Então, na verdade, nós temos um sistema que permite, não é, que a gente vá andando. Não é? Desde da presidência de Fernando Henrique Cardoso, o país sofreu uma enorme transformação, né? Nós resolvemos o problema da inflação, que se achava que não era possível resolver com esse sistema democrático tão confuso que nós temos. Se fizeram reformas muito importantes, sejam reformas no sistema econômico, sejam reformas no sistema de proteção social, né? Na saúde, na educação. Depois vieram os governos do PT e ampliaram muito as políticas sociais com a criação do Bolsa Família, do Luz para Todos. Então, de alguma maneira, nós caminhamos bastante. Do ponto de vista das decisões, das políticas públicas, eu acho que tem um nó que a gente tem dificuldade em resolver, que é o chamado nó fiscal, né? As pressões sobre o governo, as pressões de gasto são imensas, e elas não vêm só, vamos dizer assim, do lado da esquerda. Todo mundo gosta de gastar aqui nesse país, né? Direita, esquerda, todo mundo quer que o Estado gaste, né? Que dê subsídio, que faça políticas, etc. E isso nos limita, não é? Porque tem um limite além do qual a inflação pode disparar, não é? E que faz com que o crescimento seja um crescimento que vai aos trancos e barrancos. Então, eu acho que este é um problema. E, por outro lado, nós temos um sistema que é bom para moderar, não é? Porque tem muitos pontos e muitos atores com capacidade de veto. O Congresso é poderoso, o Executivo é poderoso, o sistema judiciário foi ganhando poder, sobretudo a Corte Suprema, né? O Tribunal Federal foi ganhando muita força ao longo dos anos, e tudo isso faz com que o que sai, né, como política, só pode ser algo muito conversado, muito negociado, e, portanto, algo que não agrada a ninguém, né? Porque todo mundo acha que eu estou fazendo muito, eu estou fazendo pouco, ninguém está contente com o resultado. Por outro lado, ele impede que governos que querem destruir o que foi feito, que querem, na verdade, destruir a democracia, como foi o governo de Jair Bolsonaro, não possa fazê-lo, não é? Então, eu acho que nós temos... nenhum sistema é perfeito, nós temos um sistema que acomoda crises, ele parece estar sempre em crise, né? Sempre tem algum problema, que acomoda crises e, ao mesmo tempo, faz com que esse caminho na direção da modernização, da inovação, etc., de maneira muito lenta. Mas o relacionamento entre os poderes hoje tem tido uma dificuldade muito grande. Tem. Neste momento, estamos passando por uma dificuldade nunca vista, meu ver. Eu acho que essa dificuldade é que a gente esquece, hein? É verdade. A gente esquece. Né? Mas eu acho que aqui o problema de hoje é duplo. Em primeiro lugar, nós sempre tivemos um legislativo mais à direita, mais conservador. Isso, ao longo de todo esse período democrático, foi assim. Mesmo no auge do prestígio do presidente Lula, no seu segundo mandato ali, o Congresso sempre foi mais conservador e sempre foi necessário negociar muito com ele, né?
um Congresso conservador com um governo, vamos dizer assim, de centro-esquerda, tem uma dissintonia. É mais fácil, seria mais fácil para um governo mais ao centro e mais à direita governar do que para um executivo de centro-esquerda. Então, eu acho que tem essa tensão que tem que ver com isso, né? Que o eleitor para presidente escolhe, né, a centro-esquerda e para as casas legislativas e escolhe os vários tons de direita. Né? Então, esse é o primeiro problema. E o segundo é que nós estamos a um ano das eleições. É esse o problema. Então, eu sério. acho que esse é um grande problema, que parece que aumenta a tensão, porque está todo mundo fazendo cálculo. E numa situação em que não está claro quem vai vencer a parada. Porque o sistema político, o Congresso, tem uma força importante que nós chamamos de centrão, que é muito pragmática. Né? Ela se acerta com qualquer governo. Com qualquer governo. Com qualquer governo. Mas ela precisa saber qual é o governo que vai estar o ano que vem. Exatamente. Né? Em 2010, isso era claro. Em 2010, era claro que o candidato do presidente Lula seria eleito. Né? Hoje em dia, não está claro que ele, candidato, se reeleja e muito menos está claro qual é o candidato que vai falar em nome da direita. Então, mas eu a acho tendência do lado é que ele seja candidato, o Lula. Sim, eu acho que sim. Eu acho que não tem muita dúvida. Aí é o outro lado. O outro lado, por enquanto, lançado está o filho do ex-presidente. Ninguém leva a sério essa candidatura. Ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério essa candidatura. Nem os próprios direitistas. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então não tem candidato. O governador do Paraná é pré-candidato, mas ele precisa... E o governador Ratinho Júnior e o governador Caiado de Goiás são pré-candidatos, mas ninguém sabe se ele será capaz de, vamos dizer assim, de construir uma massa crítica, não é? Exatamente. O governador do Rio Grande do Sul também gostaria de ser candidato, mas aparentemente não. Mas é do mesmo partido que o Ratinho Júnior. Então, Ratinho já tem então, problema. como vamos dizer, as forças à direita não têm um candidato claro, faz com que o centrão que controla o parlamento não saiba bem para onde é que ele alinha, né? Então eu acho que ele vai o tempo inteiro dando um no cravo, outro na ferradura. Até que isso fique claro a partir de abril do ano que vem. A senhora acha, falando de partidos, que eles representam a população brasileira hoje? Esse mundo de partidos que nós temos? Eu acho que sim. É mesmo? Pode parecer esquisito, mas eu acho que sim. Não é esquisito. Eu acho que sim, porque partidos são máquinas eleitorais, né? Sim, claro. E como nós temos um sistema que é onde organizar partidos é fácil, né? A legislação partidária é permissiva e a legislação o sistema eleitoral para o legislativo é proporcional, não é? Essas duas combinações e mais a estrutura federativa, esses três fatores combinados tendem a fragmentar o sistema partidário. Sim. Porque quem é, sei lá, PMDB aqui não é uma coisa que PMDB em Pernambuco. Quer dizer, o jogo estadual pesa muito na conformação dos partidos. E, ao mesmo tempo, você tem que, de alguma forma, construir uma coligação nacional para ter candidatos à presidência da República. Então, eu acho que é isso. Tem partidos que... Vai dizer que o Centrão não representa? Representa, tá certo? Vai dizer que o PL não representa? Representa. Mas eu gostei muito da sua informação de que ele é pragmático, o Centrão. Completamente pragmático. O que a senhora acha que trouxe de diferente esse nascimento e crescimento estrondoso das redes sociais no país em relação ao debate público? Houve uma modificação muito grande. Houve uma modificação muito grande. Sempre você ter, no sistema proporcional de lista aberta, né,
e não ordenada, porque há países em que os candidatos, os partidos ordenam a lista para os deputados. Então, tem a votação no partido, depois entra aquele que o partido pôs em primeiro lugar, em segundo lugar. Aqui não, entra quem teve mais votos. Não é isso? Então, os partidos, como no legislativo, sempre tiveram essa estratégia de ter candidatos bons de voto, até porque a votação neles carrega voto para o partido e, portanto, carrega outros candidatos que não têm tantos votos assim. Né? Então, essa coisa de ter candidatos que são chamarizes de votos sempre foi importante. Não é por acaso que no Congresso tem muito pastor, tem muito radialista, enfim. Do outro lado, tem muito... Mas tem dirigente sindical, tem pessoas, né, que na verdade, cujo capital de votos, uma parte pelo menos do capital de votos, é amealhado em alguma outra atividade, seja na igreja, no sindicato, no rádio. Né? Eu tive um ex-aluno que era um radialista conhecido na área de Campinas, e sempre se elegeu muito bem. Então, agora as redes sociais são uma outra fonte. Né, em primeiro lugar, de criação de lideranças. Isso é uma fonte de criação de lideranças sem filtro, né? Porque, de alguma maneira, os partidos filtram um pouco, as associações filtram. Agora, quem se faz na rede social se faz completamente por conta própria. Então, eu acho que mudou, sim. Não acho que seja apenas uma força do mal. As redes sociais fizeram uma coisa que os progressistas sempre disseram que tinha que fazer, só que fizeram de um jeito que os progressistas não gostam, que foi quebrar o monopólio das grandes redes de comunicação. Não há dúvida. Não é? Exatamente. Não era toda a linguagem da esquerda nunca sempre foi contra a Rede Globo. A Rede Globo perdeu muito dela, continua importante, né? Sim, as redes continuam importantes, mas perdeu muito, houve uma fragmentação muito grande do acesso à informação. E o acesso à informação e as redes acabam revelando um pouco para nós a cara do Brasil. Né? Nesse sentido, a política é menos elitista hoje do que era no passado. Mas mesmo os grandes grupos tiveram que se remexer, remodelar a área de informação, tanto geral quanto esportiva, quanto isso, quanto cultural, etc. Agora, o Brasil é um país que enfrenta uma profunda desigualdade social. E não é de hoje. E qual o peso da desigualdade social na qualidade da nossa democracia? Isso é importantíssimo, a meu ver. É importante, é muito importante, mas eu acho que nós somos um país curioso, porque nós somos hoje uma das poucas democracias de massa assentadas numa sociedade muito desigual. Não é verdade? Para começar com a escravidão, ela já fez o mal que podia fazer e continua fazendo. Marcou profundamente a sociedade, as relações sociais, etc. E, em cima disso, teve outras coisas. Nós tivemos um modelo de desenvolvimento econômico que também criava desigualdade. Ampliava o consumo, mas também criava desigualdade. Nós temos uma legislação trabalhista que também criou desigualdade entre os que estavam no setor formal e os que estavam no setor informal. Não é? Então, tem muitos... A senhora acha que isso aconteceu desde que foi criada a CLT? Sim, porque não cabia todo mundo, né? Não cabia. Não cabia. A maior parte, aliás, o que aconteceu foi que a CLT, de alguma maneira, foi se expandindo, né? Na economia, sobretudo na economia urbana e depois na economia rural, mas sempre o setor informal foi muito grande no país. Então, obviamente, uma sociedade muito desigual significa também níveis educacionais desiguais. Aumentou a escolaridade, mas está aumentando muito lentamente, né? Tudo isso vai criando dificuldades, vamos dizer assim, na constituição do eleitorado, né?
Mas é assim, eu acho que nós somos um caso bem sucedido de democracia em país desigual. Sim. Não há muitos assim. Mas então, mas a gente tem que lutar para reduzir. Não tem nenhuma dúvida, não tem E nenhuma como dúvida. fazer isso? Como conseguir resultados, Pois é, né, para reduzir essa a desigualdade? gente reduziu um pouco nos últimos Sim, 20 verdade. anos. A educação, né? A educação de qualidade, eu acho que é fundamental nisso. Além Isso do nós não Estado, temos. a educação. A educação de qualidade, né? O Estado também pode Exato. lutar muito para essa... Exatamente. Agora, aí nós vamos dizer assim, a gente vai muito devagar, né? O país, veja bem, o país universalizou a educação fundamental no final do século XX. Sim. A Argentina fez isso no começo do século XX. Estava resolvido o problema da educação fundamental na Argentina no começo do século XX. Pois é. A gente demorou 100 anos para fazer 100 anos. isso. E hoje em dia estão todos na escola, mas obviamente os resultados são muito desiguais. Todas as provas, etc., mostram que nosso sistema educacional é ainda muito ineficiente. Alfabetiza mal. A senhora acha que reformas estruturais têm que ser urgentemente feitas ou elas não trarão o resultado para reduzir ou até acabar impossível? Depende reduzir Eu acho que é difícil, profunda. Aqui no país não tem reforma drástica, tem reforma aos poucos. Você põe um tijolo aqui, depois o outro. Não existe, até porque o sistema político é assim, né? Nós temos um sistema onde estão todos dentro, todos têm interesses, todos negociam e vai-se muito devagar. Agora, esse Congresso, que todo mundo fala mal, acha um horror, etc., e critica com alguma razão, a semana passada aprovou um Plano Nacional de Educação muito bom, É importante. muito importante, É muito mesmo, progressista. E que fará diferença, mas obviamente a gente tem um atraso aí, e esse atraso vai nos pegar na contramão, agora que tem mudanças do mercado de trabalho, né? Tem um monte de coisa aí para os quais a gente não está preparado. Mas eu gostei da sua colocação de que o Brasil combina instituições democráticas formais, eleições, Constituição, partidos, etc., com uma realidade de cidadania muito desigual. Desigual. Isso funciona, na sua opinião, é assim que funciona aqui hoje? É assim que funciona. Mas e funciona do jeito que pode funcionar. Que dá para funcionar, não é? Do jeito que dá para funcionar. Não tem... E, obviamente, a desigualdade implica em muitas coisas, né? A desigualdade não é desigualdade de renda. É, no fundo, desigualdade de capacidade de influir, é desigualdade de poder. Né? Então, isso tem consequências. Né? Paulo Renato foi um ministro da Educação muito importante. Maravilhoso. E a senhora esteve no ministério dele? Não tive não. Eu estive aqui na secretaria. Na secretaria. E, aqui no estado de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo. Ele era secretário do Montoro. Montoro. Eu também. Eu era assessor lá. É. Então, estivemos próximos. Eu era assessora do Paulo Renato também. Então, péssima, é isso que eu ia perguntar. Não foi muito boa. Teve muito trabalho na Não, veja bem, eu era bastante desimportante. Eu não sou boa, eu gosto de entender como as coisas funcionam. Eu não sou boa para fazer as coisas funcionarem. Né? Então eu acho que isso... Professora emérita. Mas é uma professora, né? Mas é uma professora. E tem, enfim, tem coisas de construção institucional no mundo acadêmico também, mas a política é mais complicada. Eu era uma assessora, tinha gente muito mais interessante e importante trabalhando com o Paulo Renato. O Paulo Renato me pediu na época, veja como ele tinha uma visão. Ele era muito bom. Ele disse assim, eu quero que você me olhe como é que é essa coisa da informática nas escolas. Como é que é essa coisa da utilização da informática no ensino, etc. Daí eu coordenei uma comissão, eu trouxe pessoas que entendiam, seja na universidade, seja em escolas privadas que estavam fazendo experiências. No final saiu muito... A realidade levou para outra direção, né? Mas naquele momento não tinha computador na escola. E como é que faz? Né? Como é que faz para pôr o computador na escola? Você põe o computador na escola e faz o que com o computador?
Então tinha desde pessoas, tinha um francês muito interessante aí no Pasteur, na escola, que criava programas, né, para ensinar, né, programas de ensino, né, softwares de ensino, até os que botavam o computador na frente dos alunos e diziam virem-se, né? Mas estava tudo muito incipiente. O Paulo sempre teve isso, né? Ele sempre teve uma visão muito para frente, muito avançada. Nós crescemos muito nessa época no ensino no estado de São Paulo. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. E depois, quando ele foi para o Ministério, ele criou o Provão, né? Que agora chama outra coisa, né? Enem, não, agora no Enem tem outra prova Brasil, acho. Não sei como é que chama a prova do ensino, esqueci o nome, né? Para avaliar os estudantes do ensino superior. Acabei de esquecer o nome da prova. Ele criou o Fundeb, que era uma forma de fundo de financiamento para a educação, Fundef, né? Que é para a educação fundamental, e depois o governo Lula transformou isso num fundo para a educação básica, né? O Fundeb. Ele criou uma série de coisas, né? Ele remontou o INEP como um sistema de estatísticas com a professora Maria Helena Guimarães de Castro, uma grande amiga, não é, que fez aquilo, toda aquela base de dados, tudo, censo, impressionante o que eles fizeram, maravilhoso. Eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com a senhora, professora, mas infelizmente o tempo está encerrando. Eu vou só fazer mais uma pergunta que não tem nada a ver com tudo que nós falamos. O que a senhora consegue fazer nas horas de descanso, nas horas vagas? Se é que tem. Tem. Bom, eu gosto muito de fazer exercício físico, então eu sempre começo o dia fazendo ginástica, nadando, fazendo alguma coisa assim. Eu gosto muito de ler. Sim. Gosto muito de música, então vou ao ZESP, ao Teatro Municipal, vou ao cinema. Eu não tenho nenhuma habilidade para coisas. Tem gente que constrói coisas, tem gente que borda, tem gente que cozinha. Eu não sei fazer nada disso. Não precisa. As minhas coisas são todas mais com a cabeça, com a sensibilidade, mas eu faço bastante coisa. Hoje em dia, cada vez mais. Quero agradecer a presença aqui da professora Maria Hermínia, que conheço há longos anos e deu uma verdadeira aula de Brasil para nós todos aqui. Muito obrigado e eu espero você no próximo programa, nesse mesmo dia e horário.